Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho, né? E veja que eu estou tentando usar o comando append aqui, tanto que eu mostrei até no vídeo anterior um pouco, né? Nós colocamos aqui uma coluna, né? Via usando ponto, eu expliquei a diferença entre fazermos a diferença, fazer a diferença é tenso. Eu mostrei para vocês a diferença entre adicionar uma coluna usando como se fosse uma lista, né, e tentar isso através de um comando, como se nós estivéssemos acessando um atributo. Né? Em um eu consigo adicionar a coluna, no outro eu adiciono simplesmente um atributo ao meu base cópia. Né? É só um atributo a mais que coloca. Mostrei aqui o tipo e aqui eu tentei adicionar, né, e não estava dando certo. Por que não estava dando certo? Porque eu troquei vírgula por 2 pontos. Se vocês viram a descrição do vídeo anterior, né, lá estava falando que era só um erro de sintaxe. Se eu vier aqui, ele vai reclamar, né? Tá falando aqui que eu tenho que colocar essa brincadeirinha aqui, né? Ignore index. Aí eu venho aqui, adiciono. Na hora que eu dou enter, olha aí. Ele adiciona esse bendito desse valor, né? Mas só que ele só adiciona os churros. Veja que aqui está not a number. Né? Então ele está pulando todos esses valores aqui. Né? Então o append é bom quando você tem uma linha já inteira. Né? Você tem uma linha inteira e a partir disso você adiciona os valores. O que eu quero dizer? Então, por exemplo, se você tivesse uma linha com todas essas colunas, cidade, área, rooms, bathroom, parking spaces, floor, animal, todas essas linhas, né, se você criasse uma série, por exemplo, disso, né, e ela fosse, por exemplo, um dicionário, você conseguiria adicionar normal. Caso não, acaba tendo esse problema. Beleza? Então, vamos por o método assign. Vocês podem ver que, por exemplo, na hora que eu fiz um append, ele voltou o valor. Tanto que se eu rodar de novo, se eu rodar de novo, se eu rodar de novo, ele já está retornando o base cópia, ele já está retornando o data frame. Se eu vier aqui e escrever head, por exemplo, ele vai voltar os 5 primeiros valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o comando append, ele retorna uma outra lista. Ele não altera o base cópia original. Tanto que se eu adicionar uma linha e eu escrever, por exemplo, base cópia aqui e eu der um head nele também, olha só o que acontece. Vocês estão vendo que não tem a coluna churros, que é essa coluna que eu adicionei? Por quê? Porque quando faz isso, ele não altera o base cópia. Né? Ele simplesmente faz o comando e ele retorna um novo. Beleza? É bem interessante vocês entenderem essa diferença, porque várias vezes vocês vão mexer em algum valor. Deixa eu só limpar aqui meu olho. Vocês vão mexer em algum valor ou alguma coisa do tipo, aos quais vocês não querem alterar o valor original. Vocês querem fazer determinada coisa. Nossa, o que é meu arco. Vocês querem fazer determinada coisa, fazer alguma alteração, pegar um pedaço de alguma informação ou algo do tipo, né? E vocês não querem alterar o valor original. Por quê? Porque às vezes você realmente não quer alterar o valor original. Você quer ter aquela base por algum outro motivo, às vezes vocês alteram determinada informação quando não deveria alterar, né? Ou num fluxo de dados, às vezes vocês fazem isso num programa mesmo, né? Ou às vezes vocês fazem isso até mesmo numa análise de dados. E é bem interessante, porque às vezes pode ser que nesse passo a passo que acontece, que vocês vão fazendo as alterações e afins, acabe dando alguma merda no meio do caminho e vocês não sabem em que passo que foi, ok? Existe esse problema, é bom vocês terem isso. Pode ser que, dependendo do tamanho do arquivo ao qual você está trabalhando, pode ser que ele ocupe muito espaço, né? Pode ser que esse passo a passo que eu estou te dizendo, ele não seja tão bom, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, existem situações e situações, então por isso tome muito cuidado com isso. Beleza? Eu aconselho a irem alterando e colocando cópias disso. Caso seja muito grande, pode ser que você tenha que realmente fazer um passo a passo ao qual já vá alterando o valor, a variável ao qual você queira mexer. Beleza? Já falei demais. Então, por exemplo, tem uma outra, né? Tem uma outra forma que eu vou mostrar inclusive aqui. Qual é a diferença da gente mostrar uma lista via lista, né, e via método assign? Você tem esse outro comando chamado assign que eu até não mostrei ele aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui com a lista, ok? Aqui a gente já fez, não tem nada demais. Então eu vou colocar aqui base cópia, aí eu vou colocar aqui churros. Veja que não tem nenhuma ali que tem churros, ok? E vou colocar como Zuruba, por exemplo. Veja que quando eu executei o comando,
ele não retornou nenhum valor. Isso quer dizer que a alteração foi feita direto na base. Então vou até chamar uma outra e vou colocar aqui, ó, base cópia. E vou dar um head, tá bom? Que é para não voltar tanta coisa. Veja que a coluna churros voltou e eu inseri o valor Zurub e ele vai inserindo em todas as outras colunas, beleza? Mas assim, eu já alterei a base cópia. Ela já está alterada. Então a partir daqui, se eu chamar ele em qualquer canto do Júpiter aqui, né? Eu esqueci o nome, perdão. Né? Se eu chamar em qualquer hora aqui, eu posso criar uma linha aqui em cima, eu posso criar um comando aqui embaixo, né? Que ele vai executar já com base cópia já alterado, tá bom? E agora se eu vier com o comando append, assign, né? Assign, o que vai acontecer? Assign, isso. Aí eu tenho aqui base cópia, aí eu vou colocar aqui que é um comando, tá bom? Assign. Como que ele funciona? Eu tenho que colocar o parâmetro, né? Então veja aqui, ó, pode ser um callable, um executável, né? Ou uma série, né? A coluna, o nome das colunas são as chaves, né? Se o valor for executável, ele vai ser computado dentro do data frame e atribuído aos valores, né? Atribuído às colunas. Aí ele retorna, ó, veja que ele retorna um data frame, um novo data frame com novas colunas em adição aos que já existem. Beleza? Aqui tem umas outras coisas que vocês podem fazer, como por exemplo executar um lambda aqui dentro, né? E assim por diante. Eu posso colocar duas colunas, né? Veja que a temperatura, o índice Portland-Bakeley, eu posso colocar, né? Linhas, etc. Beleza, vocês viram aqui o que acontece. Mas assim, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma nova coluna, né? Então, por exemplo, aqui eu posso escrever a nova coluna igual... A coluna é triste. Coluna igual a, vamos chamar assim, 78.9. Por quê? Porque sim. Na hora que eu executar, olha só o que acontece. Ele aparece aqui uma nova coluna, né? Mas veja que, como eu já disse, inclusive na própria descrição do comando, quando eu executo, ele volta uma nova, ele volta um novo valor, ele volta uma nova base. Se eu quiser trabalhar com ela futuramente, eu tenho que atribuir ela em alguma outra variável. Né? Tanto que se eu chamar o base cópia novamente, né? Aqui em cima, ele não volta com uma nova coluna. Tá bom? Então, o que nós temos que notar é isso. Beleza? Então tem aqui as próximas partes, que a gente vai selecionar os dados via lock, somando e adicionando os resultados via assign ou lista, né? E exemplo simples de lambda e assign. Como é que a gente funciona desse jeito? Eu vou fazer um exemplo bem bestinha, tá bom? Eu vou selecionar via lock, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar colunas e eu vou selecionar duas colunas que sejam numéricas, tá bom? Eu vou colocar rooms, beleza? E banheiros. Por quê? Porque os valores ali eles não estão como numéricos ainda, porque eles têm texto, né? A vírgula está colocando ali, então eles não colocam como número ainda, eles ainda são texto, ou são objetos, são alguma outra coisa, e isso não vai alterar o valor, ok? Então aqui eu já coloquei colunas, né? E como que eu faço para poder usar o lock? Eu já ensinei isso em outros vídeos. Então eu vou colocar aqui o base dados, beleza? Base cópia neste caso, né? Aí eu vou colocar aqui ponto .lock. A primeira são as linhas, vou selecionar todas as linhas, e a segunda são as colunas que eu quero, beleza? Tanto que você der um ponto head aqui, tá bom, sintaxe inválida, beleza, que eu esqueci, é com este daqui, não é com parênteses, eu sempre esqueço o nome desse negócio, acho que são chaves, não lembro. Veja que voltou somente 5 valores, ok? Só voltaram 5 valores, eu não coloquei mais nada. Só que se eu quiser somar essas duas colunas, como é que eu faço? Eu posso pegar daqui, rooms, beleza? Aí eu coloco aqui mais, neste caso, base cópia, ponto backroom. E se eu somar, o que acontece? Ele vai voltar várias somas aqui. E aí o que eu posso fazer em cima disso? Eu posso pegar e somar esse outro valor, né, em alguma outra coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho base cópia, eu vou chamar aqui de soma doida, porque em si não tem muito sentido, né? Soma doida, e eu venho aqui e dou um igual. Aí, a partir desse momento que eu executar, ele não vai retornar nenhum valor, né? Porque, afinal de contas, eu não tenho nenhum valor, neste caso, né? Não tenho nenhum... Perdão, errei a palavra. Quando você faz isso com
chamando ali o soma doida nesse caso, né, como se fosse uma lista. O que acontece? Ele já adiciona o valor, ele já cria o valor. E como nós estamos trazendo todas as linhas, né, as linhas do mesmo tamanho, na quantidade de linhas que temos aqui no nosso data frame, então ele não vai dar problema. Portanto, que se eu chamar aqui base cópia e colocar aqui, eu vou chamar aqui novamente, eu vou chamar aqui embaixo, tá? Só para a gente chamar essas três, oh, caraca, eu não queria trazer eles. Tanto que voltou ali o soma doida, né? Mas eu quero só pegar esse daqui, né? E eu vou colocar aqui o soma doida. Aí eu vou pegar o quê? Aí eu vou vir aqui e pegar os colunas. Vou chamar aqui o lock. Aí eu vou pegar só 5 linhas, tá bom? Não quero pegar um monte de coisa não. E vou colocar aqui colunas. Beleza? Aí eu vou voltar, ó, volta 3, 3, 6, 2 mais 1, 3, 5, 5, 10, 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2, assim por diante, que é exatamente essa soma que a gente tinha feito. Beleza? No vídeo que vem, no próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo bem simples de como usar um lambda aqui no assign, né? E a gente fecha, pelo menos por enquanto, essa parte de análise, de seleção, pelo menos um pouquinho, né? Para a gente poder ver. Principalmente essa parte de adicionar coluna, né? Depois eu ensino como remover coluna aí. Eu faço o próximo de remover coluna e eu uso o assign também junto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda e até o próximo vídeo.